Ao encontrar Daniel, marque aí, porque nós vamos usar alguns outros textos. Depois nós vamos para a ceia do Senhor, para a mesa. Mas eu quero te convidar para ir comigo no versículo 29 até o versículo 33. O tema dessa noite é soberba é laço. É o nosso tema. Soberba é laço. Fala para a pessoa do teu lado, soberba é laço. Ao cabo de 12 meses, verso 29, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deixa o seu texto aberto e os amados podem assentar. Amados, igreja linda, estar aqui sempre nesse púlpito é uma honra. Senti muita falta desta igreja no domingo passado, quando nós estávamos em Curitiba. Falta de estar aqui com os irmãos, vontade de estar aqui. Para mim, todo domingo eu preciso estar aqui, ainda que eu não pregue, não ministre a palavra, mas o fogo de Deus que está no teu coração, ele incendeia a minha vida. O que Deus tem operado no meio das famílias da igreja tem incendiado o nosso caminhar. Tentamos acompanhar um pouco o culto pela internet, pegamos um pouco, mas sinal no ônibus não é lá aquelas coisas. E hoje Deus me traz essa palavra,
Esse texto nos ensina sobre a soberba. O reino de Deus não precisa de grandes. O reino de Deus não precisa de concorrentes ao trono. O reino de Deus precisa de servos. Servos que sirvam a Deus em amor. A soberba, ela tem derrubado vidas. Está aqui algo que tem derrubado pessoas no trabalho, tem derrubado pessoas na família, tem derrubado pessoas nos negócios. Na carta em Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Soberba é a exaltação de si, é o orgulho, é a arrogância, é a prepotência. Soberba é a manifestação de superioridade, é a manifestação daquele que pensa que é. Interessante, porque eu quero te chamar em Provérbios. Marca aí o texto, Provérbios 3, 34. Diz assim esse texto, que nos ensina a esse respeito, dizendo assim: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro, lá no final, 1 Pedro, eu quero chamar você a ir comigo nesse texto. 1 Pedro 5,5 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. É tremendo. Hoje à tarde, pensando nesse texto, esse versículo que nós lemos agora, ele está desta mesma maneira em Tiago 4,6, como nós já mencionamos. Então, nesses dois momentos, nós encontramos a mesma expressão. Deus nos chama na palavra a fugirmos da soberba, a achar que nós somos maiores, achar que nós somos mais importantes, achar que nós somos superiores. Deus nos chama a fazer uma avaliação nos nossos corações, nesta noite em que nós vamos participar da mesa, participar da ceia do Senhor. Há um texto, irmãos, no Salmo 138, versículo 6, que diz que o Senhor conhece o soberbo de longe. Deus conhece o soberbo de longe. E eu fiquei pensando neste texto. A soberba é muito sutil. Normalmente o soberbo, ele não consegue perceber que é soberbo. Quero dar alguns sinais para nós pensarmos e avançarmos na palavra. O soberbo normalmente tem um espírito crítico e está sempre buscando erro nos outros. O soberbo tem um espírito independente e um espírito autossuficiente. O soberbo quer ter sempre a última palavra. A última palavra tem que ser dele. O soberbo deseja sempre ser servido. Quer que a vida gire em torno de si mesmo. O soberbo pensa que estar na igreja dá privilégio para a igreja, que a igreja é privilegiada por ele contar, ou pela igreja contar com ele. Acha assim: poxa, essa igreja é um privilégio para ela, eu ser membro dela. É um privilégio para esta igreja eu participar do grupo de louvor dela.
É um privilégio para esta igreja eu ser do grupo de encontro, do encontro com Deus desta igreja. É um privilégio para esta igreja eu tocar uma célula. É um privilégio para esta igreja contar comigo nas contribuições. Ah, se não fosse a minha contribuição. O soberbo, ele fica magoado quando outros crescem, quando outros são promovidos. O soberbo, ele não aceita ser corrigido, não aceita ser disciplinado, e tem a tendência de criticar quem ocupa uma função superior a ele. Ele tem tendência de criticar essa pessoa. O soberbo tem dificuldade em aceitar os seus erros, e dificuldade para pedir perdão. Ele não conhece a verdadeira condição do seu coração. Antes de caminhar nesta mensagem, nós precisamos parar um pouco e olhar para a pessoa de Jesus. Precisamos lembrar que Jesus, ao nascer, ele é colocado numa manjedoura. Ele é colocado no lugar onde se cuidava do gado. Precisamos lembrar que foi escolhida para ser a mãe do Senhor uma jovem simples, mas uma jovem de muita fé. Precisamos lembrar que o Senhor Deus usou como precursor, como aquele que vinha abrindo caminho, um homem que vestia peles de animais e comia gafanhoto e mel silvestre. Era disso que ele se alimentava. Nós nos lembramos de que Jesus vem ensinar que maior é o que serve. Nós nos lembramos que um dia, assentado com os discípulos no lugar, Jesus de repente levanta, pega a toalha, pega a bacia, e ele vai lavar os pés dos discípulos, e estavam ali aqueles que estariam em pouco tempo negando, traindo, e Jesus está lavando os seus pés. E depois Jesus diz assim: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Interessante ver como o Senhor tem agido na história, como o Senhor tem tocado nos corações. Por isso, eu quero tirar, com a graça de Deus, 3 lições desta palavra, deste texto. Primeira delas, que a soberba conduz à queda. Esse é o primeiro ponto. A soberba conduz à queda. No livro de Êxodo, capítulo 5, versículos 1 e 2, fala da soberba de Faraó. Estão agora Moisés e Arão indo a Faraó e dizendo para Faraó o seguinte: Faraó, deixa o povo de Deus sair e ir prestar culto ao Senhor. Faraó levanta a sua voz e disse: não conheço o Senhor, e não deixarei ir o povo de Deus. Faraó pagou um preço tão alto pela sua soberba. Faraó pagou um preço tão imenso, que chegou a um ponto em que, desesperado após perder o seu filho primogênito, ele manda o povo sair. Ele quer que o povo saia a todo custo, saia rapidamente. Há perdas e perdas e perdas, porque Faraó tinha soberba no seu coração. Nós encontramos um rei, que eu quero chamar os irmãos a em casa, ou em algum momento, lerem a sua história, que está em 2 Crônicas, no capítulo 26, versículo 16 a 21, que é um rei chamado Uzias. Irmãos, um dos grandes reis. Quando você começa a ler a história de Uzias, vai dizer o texto que ele fazia tudo conforme Deus queria que ele fizesse. O reino começa a ser restaurado, as coisas começam a acontecer. Uzias está indo muito bem, e de repente, no verso 16, a soberba entrou no seu coração.
E diz o texto, que ele foi fazer o que não lhe competia fazer. Que ele fora fazer um papel que somente sacerdotes podiam fazer. E o Senhor vem, e Uzias se torna leproso, e uma tragédia acomete a vida desse homem. Nós vamos na palavra que nós lemos agora há pouco. Nabucodonosor tivera um sonho, tivera algo que lhe perturbava, e ele precisava da interpretação, e vem Daniel, e vai dizer para ele que aquela situação apontava para um fim do seu reinado, que ele se tornaria como os animais, e que ele iria pastar como animais. Cresce as unhas, cresce os pelos. O grande rei da Babilônia fora para o pasto, porque a soberba entrou no seu coração. Ele olha para o seu reino um dia, e ele diz: foi o meu poder, foi a minha glória, foi com a minha mão, foi com a minha sabedoria, que tudo isso aconteceu. Eu sou bom demais, eu sou poderoso, eu sou aquele que, se não tivesse em Babilônia, Babilônia não estaria nessa condição que está. E Deus vem tratar, e vem tratar de uma forma muito séria com esse rei Nabucodonosor. E ele então vai à queda, até que ele reconhece a soberania de Deus. Em segundo lugar, eu quero dizer que a soberba quer a exaltação de si mesmo. E agora vamos parar um pouco, porque falar da soberba de Nabucodonosor é muito bom, falar da soberba de Uzias é muito bom, falar da soberba de Faraó é muito bom, mas olhar para nós começa a ficar difícil. Olhar para nós começa a ficar complicado. Sabe por quê? Porque a soberba é a raiz dos males. A soberba é a origem do pecado. A soberba é o ponto de partida para o desviar. A soberba é o início de um caminho de quem está virando as costas para Deus. Nós olhamos neste texto no versículo 30, do capítulo 4 de Daniel, e ele quer a glória. É o pensar, irmãos, a soberba é o pensar, ou ter certeza de que a pessoa, tem a glória. Tem gente que pensa que tem outros que tem certeza que tem a glória. Tem alguns que pensam que tem outros que têm a certeza que tem o poder. Tem alguns que pensam, tem outros que sabem que é dele, ou humanamente falando, diz: é meu o poder, é minha a honra, é minha a glória. Segura agora, segura comigo. Tem pessoas que têm soberba nos ministérios da igreja. Tem pessoas que acham que são insubstituíveis no ministério da igreja. Tem pessoas que não têm humildade para exercerem o ministério, porque pensa que são insubstituíveis. Se ela não estiver no encontro com Deus, o encontro não acontece. Se ela não estiver em tal lugar, não acontece. Amados, nós somos chamados a entender uma coisa nesta noite. Aqui no texto que nós lemos, a soberba, ela é velada, ela é escancarada, mas há momentos em que ela é travestida de humildade, e as pessoas querem a glória para si. Uma pessoa humilde não é a pessoa que pensa pouco de si mesmo. Não é a pessoa que mantém a sua mente dizendo: eu não sou nada. Não é isso. Porque muitas pessoas com isso têm soberba no coração. A pessoa humilde é a pessoa que depende inteiramente do Senhor, e sabe que tudo que tem
ao vestir uma camisa da glória, ao calçar um sapato da glória, ao sentar à mesa para a refeição, reconhece a grandeza de Deus. Ao morar na sua casa, reconhece que aquela casa não é na força do seu braço, mas é dada pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores. Aquele que prega, reconhece que tudo vem do alto, vem do Senhor, e é glórias ao nome daquele que nos tirou do lamaçal, da profundidade das trevas, e nos colocou em pé, e nos apontou o caminho e a direção. É reconhecer que Ele é exaltado, é reconhecer que Ele é grande, é reconhecer que Ele é soberano, e Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Não é o que tem uma imagem, uma autoimagem negativa de si, não é isso. Tem pessoas que têm uma autoimagem negativa de si, isso é outro problema. O apóstolo Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Tinha uma visão linda de si. Preguei hoje de manhã sobre quando ele diz no final da vida: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas ele sabia que tudo vem de Deus. O teu trabalho vem de Deus, meu irmão. Se você tem dirigido a célula com amor e carinho, se você tem visto êxito na sua célula, a Ele a glória. Se você tem visto êxito no teu trabalho, no dia a dia, a Ele a glória, a Ele a honra. Há pessoas que caíram por causa da soberba, há pessoas que caíram por causa do orgulho. E em terceiro lugar, o lugar de Deus é de Deus. Lugar de Deus é de Deus. Nabucodonosor aprendeu isso a duras penas. E ele mesmo diz no texto seguinte ao que lemos aí: assim que ele reconheceu a soberania do Senhor, ele foi restaurado à sua posição de honra. A soberba foi duramente tratada na vida de Nabucodonosor. Que nós, irmãos, nesta noite, entendamos que não precisamos ser humilhados para reconhecermos que Ele é Deus. Uma coisa tremenda que eu encontro em Jeremias é que se houver arrependimento, Deus muda a sentença de juízo. Eu vou dizer de novo: se houver arrependimento, Deus muda a sentença de juízo. Quer ver comigo na palavra? Então abra comigo Jeremias capítulo 18. Eu quero te chamar lá. Jeremias vem depois de Isaías. Jeremias capítulo 18, versículos 7 a 10. Esse texto fala do vaso na mão do oleiro, e lá no versículo 7, diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Quem entendeu, diga glória. Quem entendeu, levante a sua mão e diga aleluia. Diga que Deus é grande. Diga que Deus é tremendo, que Deus é santo. Qual é o lugar de Deus na sua vida? Então eu vou te ajudar nessa noite, e nós vamos pensar em Isaías 42, 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu sou Deus, eu sou o Senhor. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, segura aí, nós encontramos a oração do Pai Nosso. Vem comigo agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino. Teu é o reino, o poder, e tua é a glória para sempre. Aleluia. Cuidado com a soberba do ter. Há pessoas que têm porque têm soberba. Você pode ter o melhor carro, mas não com soberba. Porque vem dele. Você pode ter a melhor roupa, mas caia por terra soberba, porque vem dele. Há pessoas que têm a soberba do ser. Pensa ser maior. Pensa ser mais importante. Pensa ser insubstituível. Quero terminar essa mensagem antes da mesa do Senhor. Tudo que nós temos foi dado por Ele. Tudo que nós somos vem das mãos dEle. Tem um evangelista que marcou a história deste mundo, chamado Moody. Esse homem estava numa reunião, ministrando, e aí um irmão pediu para dar o testemunho, e Moody deixou, e ele diz assim, o irmão, sabe aqueles irmãos? Há 5 anos estou no Monte da Transfiguração. É aquele que acha que ele é mais santo. Há 5 anos estou no Monte da Transfiguração. Moody olhou para ele e disse, no ano passado, quantas pessoas você ganhou para Jesus? Ele mascou. E depois de nananana, ele disse, nenhuma. Moody disse para ele o seguinte, quando um homem sobe tão alto, que não desce para salvar uma pessoa pecadora, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Quando alguém sobe tão alto, que não desce para salvar uma vida. Antes de terminar, olha bem aqui. A soberba destrói vidas, destrói casamentos, destrói vidas profissionais, destrói empresas, leva a imoralidades. A soberba leva as pessoas para o chão. E agora eu preciso dizer uma coisa. Uma das manifestações da soberba é o seguinte: eu me submeto só a Deus, homem nenhum manda em mim. Soberbo, soberbo, soberba. Quem diz eu me submeto só a Ele. Deus tem a sua obra e Ele levanta pessoas, obra esta que anjos quiseram desempenhar, Deus concedeu aos homens, por isso levanta servos e servas, e as pessoas que Deus levanta, elas têm autoridade, e aquele que é humilde se submete àquele que é levantado por Deus para liderar. Engano se você diz que submete só a Deus e está pensando que é humilde, está pensando que o teu coração está reto. Não. Quero chamar você, antes de nós orarmos, para um momento em que a glória de Deus estava sendo recuperada em Israel.
A arca da aliança, símbolo da presença de Deus, tinha sido roubada. Por muito tempo ela ficou na mão dos filisteus. Por muito tempo ela ficou fora de Israel. Mas de repente eles vão buscar a arca, estão trazendo de forma inadequada. Você sabe que os bois tropeçam, Uzá vai colocar a mão e ele cai morto. Davi fica indignado, deixa a arca na casa de Obed-edom. Obed-edom começa a prosperar, a prosperar, a prosperar. Davi fica sabendo. O rei, você sabe que lá naquele lugar, naquela casa de Obed-edom, onde ficou a arca, só vai a vida dele, só avança a vida dele, você está sabendo disso. E então nessa hora, Davi diz: vamos buscar a arca. E eles vão, Davi vai junto, o exército com ele, pessoas que vão buscar a arca. E agora, eles estão trazendo a arca de maneira adequada. Diz a palavra que eles dão 6 passos e sacrificam ao Senhor. E eles estão trazendo com humildade. Mas tem uma coisa que mexeu demais com o meu coração. De repente, trazendo a arca, que era a glória de Deus, Davi estava com uma roupa de sacerdote. Ele tirou a vestimenta de rei, ele se veste como sacerdote, e ele está saltando, e ele está pulando, e ele está feliz, e ele dá glória. O júbilo é tremendo no coração dele. Está em 2 Samuel capítulo 6 versículo 12 seguinte. O júbilo é intenso, porque quando a glória de Deus chega, a alegria chega no nosso coração, e nós declaramos que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo. Glória a Ele, e a alegria vem, as cadeias caem, a amargura vai embora, e nós sentimos o fogo e a glória de Deus ascendendo para gerações. A Ele a glória. Nesta noite eu quero lembrar a você que quando a glória de Deus chega e nós damos glória a Ele, o peso sai, a angústia sai, as mágoas caem. Quero chamar o ministério de louvor. A angústia vai embora, a angústia vai embora. Eu quero chamar você, enquanto o louvor vem, você vai fazer algo comigo agora, mas muito especial, porque hoje vai ficar estreito aqui, para o inimigo. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, no Salmo 19. E eu queria que agora você, aliás eu quero isso com a graça de Deus, que você se põe em pé como homem, como uma mulher de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 19. Olha aqui para mim antes de nós lermos, olha aqui para mim. Deus hoje, eu creio que Ele vai mudar a sentença de juízo aqui. Há pessoas que por causa da soberba têm carregado uma sentença de juízo. E eu creio que nesta noite, conforme a palavra que nós lemos, que se houver arrependimento, Deus anula a sentença de juízo. Agora, meu irmão, se não houver arrependimento, esquece. Desejo no meu coração como pastor é que ninguém aqui acha que não precisa. Tem uma pessoa que pense que essa mensagem foi para o fulano. Essa mensagem é para mim. É para você. Eu confesso que Deus me deu essa palavra e me fez totalmente esquecer dessa honra da Câmara, que para mim é uma bênção. Engraçado que quando Ele me deu essa palavra, e eu lembrei, eu falei, puxa,
E eu disse, eu vou lá na Câmara sim. Eu louvo a Deus pela vida do Zé de Paulo, pela vida da Câmara. Eu sou um intercessor dessa cidade. Eu disse, eu vou lá. E amanhã me parece que vocês vão dar uma palavrinha para mim lá, bem curtinha, não é isso? E eu vou dizer, Deus, vou lá para exaltar o nome daquele que faz todas as coisas. No teu trabalho, exalte o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Nós somos pequenos, irmãos. E eu quero te chamar agora a olhar para este Salmo 19. Salmo 19, versículos 12 e 13. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Olha aqui para mim. A gente discerne as faltas dos outros. Dos outros a gente vê. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Mas discernir as nossas. Não é fácil. O salmista pergunta: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Eita Deus, talvez esse seja um dos cultos mais poderosos aqui. Não é muito bom ouvir, mas é preciso ouvir. Não tem lugar para grande, tem lugar para servo, tem lugar para ovelha. Bom é Ele, grande é Ele. Da soberba guarde o teu servo. Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Quero chamar você a declarar com as mãos ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga isso. A Ele a glória.
Continue tocando e eu quero chamar você para orar. Se houver arrependimento, a palavra nos diz que Deus muda a sentença de juízo. A soberba, ela não escolhe classe social. Soberba não escolhe classe. A soberba é a raiz dos males. A soberba é horrível. A soberba desonra a Deus, tira Deus do trono. E antes de nós irmos para a mesa, quero chamar essa igreja para se arrepender. Quero chamar essa igreja para se dobrar. Diante do Senhor. Aleluia. Solte a sua voz em oração. Levante as suas mãos a Ele. Aproveite esse momento. Diga a Deus: eu quero só te exaltar. Eu quero só te exaltar. Aleluia. Jesus nasceu numa manjedoura. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu fiquei hoje pensando, irmãos, Jesus podia ter nascido no ar assim, sabe, no espaço, de uma forma inimaginável. Ele é o Senhor. Jesus não precisava tomar uma toalha e lavar os pés dos discípulos, principalmente de quem ele sabia que o coração não estava nele. Se isso não mexe com a gente, Ele é o nosso Senhor. Olha aqui para mim, Ele subiu ao céu, está à direita de Deus. Jesus não é mais aquele pescoço tombado, coroa de espinhos sangrando a testa. Mas Ele nos mostrou como nós devemos ser. Ele é o Rei dos Reis. Seu coração é o mesmo. Mas Ele está dizendo: eu quero te dirigir, te conduzir. Ore, porque nós vamos passar a mesa do Senhor agora. Tira a soberba, tira o orgulho, cai a soberba, cai o orgulho, cai a exaltação de si.